Será que existiram civilizações avançadas neste planeta muito antes de nós? Será que tudo aquilo que aprendemos nos livros de história é apenas uma fração minúscula de uma verdade muito mais vasta e muito mais antiga? Imagina por um momento que debaixo das areias do deserto, no fundo dos oceanos, escondidos nas selvas mais densas e enterrados sob camadas de gelo milenar, existem vestígios de povos que dominaram conhecimentos que nós, com toda a nossa tecnologia moderna, ainda não conseguimos compreender completamente. Esta não é uma fantasia. Isto é o que dezenas de investigadores, arqueólogos e cientistas têm vindo a descobrir nas últimas décadas. E o mais perturbador de tudo é que muitas destas descobertas não encaixam em lado nenhum. Não há explicação convencional que as justifique. Não há teoria aceite que consiga resolver os mistérios que elas apresentam. Hoje, vamos mergulhar em 5 descobertas antigas absolutamente extraordinárias. 5 enigmas que desafiam a nossa compreensão do passado. 5 provas de que talvez, apenas talvez, a história da humanidade seja muito mais complexa, muito mais surpreendente e muito mais antiga do que alguma vez imaginamos. Vamos analisar construções que não deveriam existir segundo os conhecimentos tecnológicos das épocas em que foram erguidas. Vamos examinar artefactos que parecem completamente fora do seu tempo. Vamos ouvir o que a geologia tem a dizer sobre estruturas que a arqueologia teima em datar de forma conservadora. E vamos descobrir que muitos dos mitos e lendas dos nossos antepassados podem não ser apenas histórias para adormecer crianças, mas sim memórias codificadas de eventos reais que aconteceram há milhares e milhares de anos. Olá e bem-vindos a mais uma viagem pelos cantos mais obscuros e fascinantes do nosso passado. Este é o espaço onde questionamos aquilo que nos foi ensinado e onde abrimos a mente para possibilidades que a ciência convencional prefere ignorar. Um lugar onde a curiosidade não tem limites e onde cada pergunta leva a mais perguntas. Relaxa. Põe-te confortável. Deixa que a tua mente vagueie por estes mistérios enquanto a noite avança. Porque aquilo que vamos explorar juntos não precisa de pressa. Precisa apenas de atenção e de uma vontade genuína de ver o mundo com outros olhos. Se gostas de questionar a realidade, se sentes que há mais para descobrir do que aquilo que nos contam, então fica por aqui. Subscreve este canal e junta-te a esta comunidade de buscadores da verdade. Porque juntos vamos desvendar segredos que estiveram escondidos durante milênios. Vamos então começar esta jornada. E para isso, precisamos primeiro de compreender algo fundamental sobre a forma como olhamos para o passado. Durante muito tempo, a narrativa oficial tem sido relativamente simples. A civilização humana começou há cerca de 5.000 a 6.000 anos, com o surgimento das primeiras cidades na Mesopotâmia, no Egito Antigo e no Vale do Rio Indo. Antes disso, os nossos antepassados eram caçadores-recoletores, grupos nômadas que viviam em cavernas e que pouco mais faziam do que sobreviver dia após dia. A agricultura surgiu há cerca de 10.000 a 12.000 anos, no período que chamamos de Revolução Neolítica, e foi isso que permitiu o sedentarismo, o crescimento populacional e, eventualmente, o nascimento das primeiras civilizações. Esta é a história que nos contaram. Esta é a história que está nos manuais escolares de todo o mundo. E durante muito tempo fazia todo o sentido. Parecia uma progressão lógica, uma evolução gradual do primitivo para o sofisticado, do simples para o complexo. Mas há um problema enorme que tem vindo a crescer com cada nova descoberta arqueológica, com cada novo estudo geológico, com cada nova análise científica.
Esse problema é que as evidências no terreno não correspondem à narrativa oficial. E quando as evidências contradizem a teoria, então é a teoria que precisa de ser revista. O primeiro dos 5 mistérios que vamos explorar esta noite é talvez o mais emblemático de todos. É uma descoberta que abalou os alicerces da arqueologia quando foi feita e que continua a gerar debates acesos até aos dias de hoje. Estou a falar de Göbekli Tepe, um sítio arqueológico localizado no sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria, que simplesmente não deveria existir. Imagina isto. Estamos no ano de 1994. Um pastor curdo está a caminhar pelas colinas áridas desta região quando repara em algo estranho. Uma pedra de formato peculiar a sobressair do solo. Ele não sabe, mas acabou de tropeçar naquilo que viria a ser descrito como a descoberta arqueológica mais importante do século XX. Quando os arqueólogos começaram a escavar o local, aquilo que encontraram deixou-os absolutamente perplexos. Debaixo daquela colina aparentemente insignificante, estava escondido um complexo monumental de proporções gigantescas. Círculos de pilares de pedra maciços, alguns com mais de 5 metros de altura e pesando até 20 toneladas, decorados com relevos intrincados de animais, símbolos abstratos e figuras humanoides. Mas o verdadeiro choque veio quando fizeram a datação. Os testes de carbono 14 revelaram que Göbekli Tepe tem pelo menos 11.600 anos de idade. Isso significa que foi construído há aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Para colocar isto em perspectiva, estamos a falar de um monumento que é 6.000 anos mais antigo do que Stonehenge. É 5.000 anos mais antigo do que as pirâmides de Gizé. Foi erguido numa época em que, segundo a história convencional, os seres humanos ainda eram caçadores-recolectores primitivos que mal sabiam fazer ferramentas de pedra rudimentares. E, no entanto, ali está ele. Um templo megalítico de complexidade extraordinária, com pilares de pedra calcária, perfeitamente talhados, decorados com esculturas de alta qualidade artística, dispostos em círculos concêntricos com uma precisão geométrica notável. Como é que isto é possível? Como é que uma sociedade supostamente primitiva, sem conhecimentos de metalurgia, sem rodas, sem animais de carga domesticados, conseguiu cortar, transportar e erguer blocos de pedra de 20 toneladas? Como é que conseguiram criar esculturas tão detalhadas usando apenas ferramentas de pedra? E talvez mais importante ainda, por que é que construíram algo assim? Estas perguntas não têm respostas fáceis, e é precisamente isso que torna Göbekli Tepe tão fascinante e tão perturbador ao mesmo tempo. O arqueólogo alemão Klaus Schmidt, que liderou as escavações no local até à sua morte em 2014, passou décadas a estudar este enigma, e quanto mais ele escavava, mais mistérios encontrava, porque Göbekli Tepe não é apenas um templo isolado. É um complexo enorme, com pelo menos 20 círculos de pedra identificados através de radar de penetração no solo, dos quais apenas uma pequena fração foi escavada até hoje. Estima-se que ainda haja mais de 90% do sítio por descobrir. E há outro detalhe absolutamente extraordinário. Göbekli Tepe não foi abandonado. Foi deliberadamente enterrado. Há cerca de 10.000 anos, alguém decidiu cobrir todo o complexo com toneladas de terra e escombros, preservando-o para a posteridade. Por quê? Quem fez isto e com que objetivo? Estavam a esconder algo? Estavam a proteger algo? Ou estavam simplesmente a encerrar um capítulo e a preparar-se para algo novo? Klaus Schmidt acreditava que Göbekli Tepe
foi construído por grupos de caçadores-recoletores que se reuniam periodicamente neste local para fins rituais e religiosos. Ele propôs uma teoria revolucionária, que não foi a agricultura que levou à religião organizada, mas sim o contrário. Foi a necessidade de construir e manter um templo como este que forçou as pessoas a estabelecerem-se, a organizarem-se socialmente e, eventualmente, a desenvolverem a agricultura para alimentar os trabalhadores. É uma ideia fascinante. Inverte completamente a nossa compreensão da pré-história. Sugere que a espiritualidade e a necessidade de conexão com algo maior do que nós próprios pode ter sido o motor primordial da civilização humana. Mas mesmo esta explicação levanta mais perguntas do que respostas. Porque para construir algo como Göbekli Tepe, seriam necessários centenas, talvez milhares de trabalhadores. Seriam necessários arquitetos, engenheiros, escultores especializados. Seria necessária uma organização social complexa, uma hierarquia de comando, um sistema de alimentação e alojamento para todos estes trabalhadores. Em suma, seriam necessários todos os elementos de uma civilização avançada. E aqui está o paradoxo. Se os construtores de Göbekli Tepe eram realmente caçadores-recolectores primitivos, então eles inventaram a civilização para construir este templo. Mas se já possuíam os conhecimentos e a organização necessários para tal empreendimento, então eram tudo menos primitivos. De qualquer forma, a narrativa convencional não consegue explicar como é que este salto aconteceu aparentemente do nada. Há quem proponha explicações alternativas. Alguns investigadores sugerem que os construtores de Göbekli Tepe eram os sobreviventes de uma civilização mais antiga, uma civilização que floresceu durante a última era glacial e que foi destruída pelas catástrofes climáticas que marcaram o fim desse período. Segundo esta teoria, Göbekli Tepe não seria o início de algo novo, mas sim o último suspiro de algo muito mais antigo, um memorial erguido pelos sobreviventes de um mundo perdido. Esta ideia pode parecer fantasiosa à primeira vista, mas há cada vez mais evidências que a suportam. E uma dessas evidências está gravada nas próprias pedras de Göbekli Tepe. Em 2017, uma equipa de investigadores da Universidade de Edimburgo publicou um estudo fascinante. Eles analisaram as esculturas nos pilares de Göbekli Tepe e chegaram a uma conclusão surpreendente. Os relevos de animais não são aleatórios. São representações de constelações. E mais do que isso, parecem registrar a posição das estrelas num momento específico do tempo, há aproximadamente 12.900 anos, precisamente na época do impacto cósmico do Dryas Recente. O Dryas Recente foi um período de arrefecimento abrupto e catastrófico que ocorreu entre há aproximadamente 12.900 anos e 11.700 anos. Durante cerca de 1.200 anos, as temperaturas globais despencaram, os glaciares avançaram novamente, e muitas espécies de grandes mamíferos foram extintas, incluindo os famosos mamutes lanosos. A causa deste evento tem sido debatida durante décadas, mas um número crescente de cientistas acredita que foi provocado pelo impacto de um cometa ou asteroide, ou possivelmente fragmentos múltiplos de um objeto cósmico que atingiram a Terra, principalmente sobre a camada de gelo que cobria a América do Norte. Este impacto teria causado incêndios massivos, inundações catastróficas e uma nuvem de poeira e detritos que obscureceu o Sol durante anos. Se esta teoria estiver correta, então os construtores de Göbekli Tepe podem ter sido testemunhas diretas desta catástrofe. E os relevos nos pilares podem ser um registro deliberado do evento,
uma mensagem codificada para as gerações futuras, um aviso gravado na pedra, para que nunca seja esquecido. E há mais. Um dos pilares de Göbekli Tepe, conhecido como Pilar 43, ou a Pedra do Abutre, mostra uma imagem particularmente intrigante. No topo do pilar, há uma figura circular que muitos interpretam como o Sol. Mas alguns investigadores sugerem que representa outra coisa, um cometa. E abaixo dele, há figuras de animais que parecem estar em tumulto, em caos. E um homem sem cabeça. Será esta uma representação do Apocalipse que os construtores de Göbekli Tepe testemunharam? Será que eles ergueram este templo monumental, não apenas como um local de culto, mas também como um memorial às vítimas e um arquivo dos conhecimentos de uma civilização destruída? Não temos respostas definitivas. Talvez nunca tenhamos. Mas o que sabemos com certeza é que Göbekli Tepe desafia tudo aquilo que pensávamos saber sobre os nossos antepassados. E isso, por si só, já é extraordinário. Há outro aspecto de Göbekli Tepe que merece a nossa atenção: a precisão com que foi construído. Os pilares estão alinhados com pontos cardeais. Os círculos têm proporções geométricas específicas. As distâncias entre os elementos seguem padrões matemáticos reconhecíveis. Isto não é obra do acaso. Isto é engenharia. Isto é conhecimento astronômico. Isto é matemática aplicada. E estes conhecimentos não surgem do nada. Não se inventam da noite para o dia. São o resultado de séculos, talvez milênios, de observação, experimentação e transmissão de saber de geração em geração. O que significa que, antes de Göbekli Tepe ser construído, já existia uma tradição de conhecimento estabelecida. Já existia uma cultura sofisticada, capaz de transmitir informação complexa ao longo do tempo. Mas onde estão os vestígios dessa cultura anterior? Onde estão os seus assentamentos, os seus monumentos, os seus artefactos? Uma possibilidade é que simplesmente ainda não os encontramos. A arqueologia é uma ciência limitada pelo acaso das descobertas. Quantos sítios importantes ainda estão por descobrir, escondidos sob cidades modernas, submersos no fundo do mar, ou enterrados sob metros de sedimentos? Outra possibilidade é que os vestígios foram destruídos. O fim da última era glacial. Foi um período de transformação radical no planeta. Os níveis do mar subiram mais de 120 metros, à medida que os glaciares derretiam. Costas inteiras foram inundadas. Planícies que durante milhares de anos foram habitáveis desapareceram sob as ondas. Qualquer civilização que tivesse florescido nessas áreas costeiras teria sido apagada do registro arqueológico. E aqui entramos no território das civilizações perdidas. A ideia de que existiram sociedades avançadas num passado muito mais remoto do que a história convencional admite. Uma ideia que tem sido ridicularizada pelo establishment acadêmico durante décadas, mas que ganha cada vez mais credibilidade à medida que novas descobertas vêm à luz. Göbekli Tepe é apenas o primeiro exemplo, mas há muitos mais. E o próximo que vamos explorar é talvez ainda mais controverso, ainda mais desconcertante, ainda mais difícil de explicar. Prepara-te, porque vamos viajar agora para o Egito, para o Planalto de Gizé, onde uma das estruturas mais antigas do mundo guarda um segredo que a ciência convencional se recusa a aceitar. Um segredo que está escrito não em hieróglifos, mas na própria rocha. Um segredo que sugere que a grande esfinge pode ser muito, muito mais antiga do que nos disseram, a Esfinge de Gizé. Todos a conhecemos, aquela figura majestosa com corpo de leão e cabeça humana, deitada no deserto egípcio,
a guardar as pirâmides há milhares de anos. É um dos monumentos mais icônicos da humanidade, um símbolo do poder e da sabedoria do Antigo Egito. Segundo a egiptologia convencional, a Esfinge foi construída por volta de 2.500 anos antes de Cristo, durante o reinado do faraó Quefren, da quarta dinastia. Isto colocaria a sua idade em aproximadamente 4.500 anos. É antiga, sem dúvida, mas não é extraordinariamente antiga. Encaixa perfeitamente na linha do tempo aceite da civilização egípcia. Mas há um problema. Um problema que foi identificado pela primeira vez, nos anos 90, por um geólogo chamado Robert Schoch, da Universidade de Boston. E esse problema são os padrões de erosão no corpo da Esfinge. Schoch não é um teórico da conspiração, não é um caçador de alienígenas, é um geólogo credenciado, um cientista sério, um acadêmico respeitado. E foi precisamente a sua formação científica que lhe permitiu ver algo que os egiptólogos tinham ignorado durante décadas. Quando Schoch examinou a Esfinge e o recinto de pedra calcária que a rodeia, ficou perplexo. Os padrões de erosão que observou não correspondiam àquilo que seria de esperar de uma estrutura exposta ao vento e à areia do deserto durante 4.500 anos. Em vez disso, o que viu foram padrões de erosão causados por água. Não por umidade ocasional ou por inundações localizadas, mas por chuvas intensas e prolongadas, do tipo que cai de cima, criando canais verticais profundos e ondulações características na rocha. Mas há um problema. O Egito não tem chuvas intensas há milhares de anos. O deserto do Saara, tal como o conhecemos hoje, formou-se há aproximadamente 5.000 anos. Antes disso, a região era muito diferente. Era verde, fértil, coberta de savanas e pontilhada de lagos. Este período é conhecido como o óptimo climático africano, ou o período úmido africano, e durou aproximadamente entre 11.000 e 5.000 anos atrás. Percebes o que isto significa? Se a erosão na Esfinge foi causada por chuva, então a Esfinge tem de ser mais antiga do que o deserto. Tem de ter sido construída numa época em que ainda chovia regularmente no Egito, e isso significa que a Esfinge não tem 4.500 anos. Tem no mínimo 7.000 anos, mas provavelmente muito mais. Schoch estima que a Esfinge pode ter entre 9.000 e 12.000 anos de idade. Esta proposta, como podes imaginar, foi recebida com hostilidade pelo establishment egiptológico. Arqueólogos e historiadores rejeitaram-na categoricamente. Afinal, aceitar que a Esfinge tem 12.000 anos significaria aceitar que existiu uma civilização avançada no Egito muito antes dos faraós. Significaria reescrever completamente a história do Antigo Egito. E isso é algo que muitos acadêmicos simplesmente não estão dispostos a fazer. Mas a ciência não funciona por consenso ou por conveniência. Funciona por evidências. E as evidências geológicas estão lá, escritas na pedra, para quem quiser ver. A questão da erosão da Esfinge não é um detalhe menor que possa ser ignorado ou explicado com desculpas convenientes. É uma evidência física, mensurável, observável. Qualquer geólogo que examine o recinto da Esfinge pode ver os padrões de erosão por água, as ondulações verticais, os canais profundos, o arredondamento característico das superfícies. Tudo isto é consistente com precipitação intensa durante longos períodos de tempo. Robert Schoch não está sozinho nas suas conclusões. Outros geólogos examinaram a Esfinge e chegaram a conclusões semelhantes. Colin Reeder, um geólogo britânico, também identificou erosão por água no recinto, embora proponha uma datação ligeiramente mais conservadora. O ponto fundamental permanece: a geologia contradiz a arqueologia.
E quando duas ciências entram em conflito, não podemos simplesmente ignorar uma delas, porque nos é mais conveniente. Há quem argumente que a erosão poderia ter sido causada por inundações do Nilo ou por água subterrânea. Mas estas explicações não resistem a um exame mais atento. As inundações do Nilo nunca chegaram ao Planalto de Gizé, que está significativamente mais elevado. E a erosão por água subterrânea cria padrões diferentes, horizontais, não verticais, como os que se observam na esfinge. Mas vamos além da geologia por um momento. Vamos olhar para a própria esfinge e fazer uma pergunta simples. Olha para ela com atenção. Olha para as proporções do corpo em relação à cabeça. Não te parece que há algo estranho? A cabeça da esfinge é desproporcionalmente pequena em relação ao corpo. É uma observação que qualquer pessoa pode fazer. O corpo é enorme, majestoso, perfeitamente proporcionado. Mas a cabeça parece demasiado pequena, quase como se não pertencesse àquele corpo. Alguns investigadores propõem uma explicação fascinante para esta anomalia. A cabeça que vemos hoje não é a cabeça original. A esfinge, quando foi construída há milhares de anos, pode ter tido uma cabeça diferente. Talvez uma cabeça de leão, proporcional ao corpo leonino. E em algum momento posterior da história, essa cabeça foi reesculpida para representar um faraó humano, provavelmente Khafre. Esta teoria explicaria por que é que a cabeça é tão pequena. Porque foi esculpida a partir de uma cabeça maior já existente, e a quantidade de pedra disponível limitou o tamanho da nova face. Explicaria também por que é que a esfinge não tem as mesmas marcas de erosão na cabeça que tem no corpo. A cabeça foi refeita mais tarde, numa época em que já não chovia no Egito. Se esta teoria estiver correta, então a esfinge original era um leão completo, uma representação monumental do leão, o rei dos animais. E foi construída numa época em que a constelação de Leão dominava o horizonte oriental no equinócio da primavera. Devido à precessão dos equinócios, esse período corresponde aproximadamente a 10.500 anos atrás, precisamente a datação que a erosão por água sugere. É uma coincidência extraordinária. Ou talvez não seja uma coincidência de todo. Os antigos egípcios chamavam a esfinge de Hor-Emakhet, que significa Horus no horizonte. Viam-na como uma manifestação do Deus Sol no ponto onde ele nascia todas as manhãs. A esfinge está orientada precisamente para leste, olhando para o horizonte onde o Sol surge. E durante a Era de Leão, há mais de 10.000 anos, a esfinge leonina estaria a olhar para a sua própria constelação celestial, a erguer-se no céu antes do amanhecer. Isto é astronomia. Isto é matemática celestial. Isto é um conhecimento profundo dos ciclos do cosmos, codificado em pedra. E isto não é algo que uma civilização primitiva conseguiria fazer. Há mais evidências intrigantes relacionadas com a esfinge que merecem a nossa atenção. Debaixo da esfinge e ao seu redor, existem câmaras e túneis subterrâneos. Alguns foram explorados, outros permanecem selados. Há décadas que investigadores pedem autorização para examinar estas estruturas subterrâneas com equipamento moderno, mas as autoridades egípcias têm sido relutantes em permitir explorações aprofundadas. Em 1991, foram realizados estudos sísmicos e de sonar no Planalto de Gizé, que revelaram a existência de câmaras e cavidades sob a esfinge. Uma destas cavidades, localizada entre as patas dianteiras da esfinge, parece ser uma câmara retangular de dimensões consideráveis. O que contém esta câmara? Ninguém sabe, ou se alguém sabe, não está a dizer. As lendas egípcias falam de uma sala dos registros, um repositório de conhecimento antigo escondido algures em Gizé.
Edgar Cayce, o famoso vidente americano, profetizou que esta sala seria descoberta e que conteria registros de uma civilização perdida que existiu antes do dilúvio. Muitos descartam estas histórias como fantasia. Mas a existência comprovada de câmaras subterrâneas por explorar levanta questões legítimas. O que é que os antigos egípcios esconderam debaixo da esfinge? E por que é que as autoridades modernas parecem tão relutantes em descobrir? Deixemos por agora a esfinge e viajemos para outro continente, para outro mistério igualmente desconcertante. Vamos atravessar o Atlântico e chegar à América do Sul, mais especificamente aos Andes peruanos, onde encontramos algumas das construções mais extraordinárias e inexplicáveis do mundo antigo. Estou a falar das muralhas de Sacsayhuamán, nos arredores de Cusco, a antiga capital do Império Inca. Se nunca viste imagens deste lugar, prepara-te para ficar impressionado, porque aquilo que os Incas, ou quem quer que tenha construído isto, conseguiram fazer com a pedra, está simplesmente além da nossa compreensão. Sacsayhuamán é uma fortaleza, ou pelo menos é isso que os arqueólogos assumem que seja. Estende-se por centenas de metros ao longo de uma colina que domina a cidade de Cusco. É composta por 3 muralhas paralelas em zigue-zague, construídas com blocos de pedra de tamanhos variados, alguns absolutamente colossais. E quando digo colossais, não estou a exagerar. Alguns destes blocos pesam mais de 120 toneladas. Há pedras ali que têm o peso de um avião comercial totalmente carregado. E estas pedras não são blocos retangulares simples, fáceis de empilhar. São poliedros irregulares, com múltiplas faces angulares, cada uma talhada com uma precisão milimétrica para encaixar perfeitamente nas pedras adjacentes. Imagina o desafio. Tens uma pedra de 120 toneladas com 12 faces diferentes. Cada uma dessas faces tem de encaixar perfeitamente noutra pedra igualmente massiva e igualmente irregular. Não podes usar argamassa, não podes deixar espaços. O encaixe tem de ser tão perfeito que nem uma lâmina de faca consiga passar entre as juntas. E os construtores de Sacsayhuamán conseguiram fazer isto, repetidamente, com centenas de blocos, ao longo de centenas de metros de muralha. Como? Esta é a pergunta que os engenheiros modernos fazem quando visitam Sacsayhuamán. E a resposta honesta é que não sabemos. Não conseguimos replicar esta técnica hoje com toda a nossa tecnologia, com os nossos guindastes e lasers e computadores. Simplesmente não conseguimos. A versão oficial diz que os Incas construíram Sacsayhuamán usando ferramentas de bronze e de pedra, cordas de fibra vegetal e a força de milhares de trabalhadores. Dizem que as pedras eram extraídas de pedreiras a quilômetros de distância, arrastadas por rampas e posicionadas usando alavancas e planos inclinados. Mas esta explicação levanta mais problemas do que resolve. O bronze é um metal relativamente macio. Como é que ferramentas de bronze conseguiriam talhar granito e diorito, que são rochas extremamente duras? Como é que conseguiriam criar superfícies tão lisas e encaixes tão precisos? E como é que conseguiriam manobrar pedras de 120 toneladas em posições tão específicas, com uma precisão milimétrica, usando apenas cordas e força bruta? Há outra questão que raramente é abordada. Os próprios Incas, quando os conquistadores espanhóis chegaram no século XVI, disseram que não tinham sido eles a construir Sacsayhuamán. Afirmaram que a fortaleza já existia quando os seus antepassados chegaram ao Vale de Cusco. Disseram que tinha sido construída pelos deuses numa época tão antiga que já ninguém se lembrava. Os espanhóis ficaram tão impressionados com Sacsayhuamán
que um cronista escreveu, que nem o aqueduto de Segóvia, nem qualquer outra obra que os romanos tivessem construído, se comparava àquela fortaleza. E lembra-te que os romanos eram considerados os maiores construtores da antiguidade europeia. Há quem proponha que os incas herdaram Sacsayhuamán de uma civilização anterior, muito mais antiga e muito mais avançada. Uma civilização que dominava técnicas de construção que se perderam com o tempo. E os incas, quando chegaram, simplesmente ocuparam e adaptaram o que já existia. Esta teoria ganha força quando examinamos outros sítios nos Andes que apresentam o mesmo tipo de construção megalítica impossível. Ollantaytambo, por exemplo, ou Tiwanaku, na Bolívia, ou Pumapunku, que é talvez o mais desconcertante de todos. Pumapunku fica a cerca de 70 quilômetros de La Paz, a uma altitude de quase 4.000 metros acima do nível do mar. É um sítio relativamente pequeno, mas o que lá existe desafia toda a lógica. Espalhados pelo local estão blocos de granito vermelho e de andesito, uma rocha vulcânica extremamente dura, talhados com uma precisão que só poderia ser conseguida com máquinas modernas. Há blocos com superfícies perfeitamente planas, ângulos de 90 graus impecáveis, furos cilíndricos de diâmetro uniforme e ranhuras retilíneas de profundidade constante. Um dos elementos mais famosos de Pumapunku são os chamados blocos H, peças de pedra com um formato complexo que se assemelha à letra H. Estas peças foram claramente desenhadas para se encaixarem umas nas outras, como peças de um puzzle tridimensional. A precisão dos cortes é tal que os blocos parecem ter sido fabricados numa fábrica moderna, não esculpidos à mão há milhares de anos. A datação de Pumapunku é controversa. A arqueologia convencional data o sítio de cerca de 500 depois de Cristo, atribuindo-o à cultura Tiwanaku. Mas há quem argumente que as estruturas megalíticas são muito mais antigas e que a cultura Tiwanaku simplesmente ocupou e reutilizou um sítio que já existia há milênios. Arthur Poznański, um engenheiro e arqueólogo boliviano que estudou Tiwanaku durante décadas no início do século XX, propôs uma datação muito mais antiga. Baseando-se em alinhamentos astronômicos das estruturas, Poznański calculou que Tiwanaku poderia ter até 17.000 anos de idade. A comunidade arqueológica rejeitou esta datação como absurda, mas os métodos de Poznański eram sólidos, baseados na precessão dos equinócios e nos ângulos de inclinação do eixo terrestre ao longo do tempo. Se Poznański estava certo, então Tiwanaku e Pumapunku são contemporâneos de Göbekli Tepe. Foram construídos numa época em que, teoricamente, os seres humanos ainda eram caçadores-recolectores primitivos. E, no entanto, ali estão aquelas pedras impossíveis, talhadas com uma precisão que desafia a nossa compreensão. Há um detalhe em Pumapunku que merece atenção especial. Muitos dos blocos estão dispersos pelo local, como se tivessem sido arremessados por uma força titânica. Pedras de dezenas de toneladas estão espalhadas de forma caótica, algumas viradas de pernas para o ar, outras partidas em fragmentos. Isto não é o resultado de abandono gradual ou de vandalismo humano. Isto parece o resultado de uma catástrofe. Que tipo de evento poderia espalhar pedras de 100 toneladas como se fossem brinquedos? Um terremoto? Uma inundação de proporções bíblicas? Ou algo ainda mais devastador? Os mitos andinos falam de uma época de grande destruição, quando as águas subiram e cobriram a terra, quando o sol desapareceu durante dias e quando a própria ordem do mundo foi alterada. Estes mitos existem em praticamente todas as culturas da América do Sul, da América Central e da América do Norte. E existem também na Europa, na Ásia,
na África e na Oceania. O mito do dilúvio é universal. Aparece em mais de 200 culturas independentes ao redor do mundo. Todos falam de uma grande inundação que destruiu a civilização anterior e que deixou apenas uns poucos sobreviventes para recomeçar. A ciência convencional tende a descartar estes mitos como fantasias primitivas, explicações ingênuas para fenômenos naturais incompreendidos. Mas e se não forem fantasias? E se forem memórias? Memórias distorcidas pelo tempo e pela transmissão oral, mas memórias reais de eventos que realmente aconteceram? O fim da última era glacial. Foi um período de transformação radical. Entre há aproximadamente 14.000 e 7.000 anos, o clima do planeta mudou dramaticamente. Os glaciares que cobriam grande parte da América do Norte, da Europa e da Ásia derreteram. Os níveis do mar subiram mais de 120 metros. Costas inteiras foram submersas. Milhões de quilômetros quadrados de terra habitável desapareceram sob as ondas. E não foi uma subida gradual e tranquila. Houve períodos de degelo catastrófico, quando barragens de gelo colapsaram e libertaram volumes imensos de água doce em eventos conhecidos como pulsos de água de degelo. O mais famoso destes eventos, o Pulso de Água de Degelo Unua, ocorreu há aproximadamente 14.600 anos e elevou o nível do mar em cerca de 20 metros num período relativamente curto. Imagina o impacto. Comunidades costeiras que teriam vivido durante gerações em determinado local acordariam um dia para ver o mar a avançar inexoravelmente. Aldeias, cidades, campos de cultivo, tudo seria engolido pelas águas. Os sobreviventes fugiriam para terreno mais alto, levando consigo apenas aquilo que conseguissem carregar. E entre as coisas que levariam estariam as memórias, as histórias, os conhecimentos da civilização que tinham perdido. Estas memórias seriam transmitidas de geração em geração, tornando-se cada vez mais míticas e legendárias à medida que os séculos passavam. Os detalhes específicos seriam perdidos, mas a essência permaneceria. Houve uma grande inundação. O mundo antigo foi destruído. Os nossos antepassados sobreviveram e reconstruíram. Esta é a tese de investigadores como Graham Hancock, que dedicou décadas a estudar as evidências de uma civilização global perdida. Hancock propõe que existiu uma cultura avançada durante a era glacial, provavelmente baseada em áreas costeiras que agora estão submersas. Esta civilização foi devastada pelas catástrofes do fim da era glacial, incluindo possíveis impactos cósmicos, como o do Dryas recente. Os sobreviventes dispersaram-se pelo mundo, levando consigo conhecimentos de astronomia, arquitetura, agricultura e navegação. E foram estes sobreviventes que fundaram as sementes das civilizações que conhecemos: Egito, Suméria, Vale do Indo, Mesoamérica, Andes. É uma teoria controversa. A arqueologia mainstream rejeita-a. Mas à medida que novas descobertas são feitas, à medida que sítios como Göbekli Tepe e estruturas submarinas como as de Yonaguni no Japão vêm à luz, a teoria ganha cada vez mais credibilidade. E por falar em estruturas submarinas, este é precisamente o nosso próximo destino. Vamos deixar a terra firme e mergulhar nas profundezas do oceano, onde jazem segredos que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Estamos agora nas águas do Japão, ao largo da pequena ilha de Yonaguni, no arquipélago de Ryukyu. Aqui, a uma profundidade de cerca de 25 metros, existe algo que não deveria existir. Uma estrutura massiva de pedra que parece ter sido talhada pela mão humana. O monumento de Yonaguni, como é conhecido,
foi descoberto em 1986 por um mergulhador que procurava bons locais para observar tubarões-martelo. O que ele encontrou mudaria para sempre o debate sobre civilizações perdidas. A estrutura principal tem a forma de uma pirâmide escalonada com cerca de 25 metros de altura. Tem terraços planos, cantos retos, superfícies lisas e o que parecem ser escadas, canais e passagens. Ao seu redor existem outras formações igualmente intrigantes: plataformas, pilares, marcações que parecem símbolos e uma formação conhecida como a tartaruga, uma rocha que parece ter sido esculpida para se assemelhar a este animal. A questão central é simples: isto é natural ou artificial? Foi criado pela natureza ou pela mão humana? A geologia oficial tende a classificar o monumento de Yonaguni como uma formação natural. Argumentam que o arenito da região fractura naturalmente em ângulos retos e superfícies planas. Dizem que os terraços são o resultado de erosão diferencial e que as aparentes escadarias são apenas estratos rochosos expostos. Mas há geólogos que discordam. Masaki Kimura, um geólogo marinho da Universidade de Ryukyu, estudou a estrutura durante mais de 20 anos e está convencido de que foi modificada por seres humanos. Kimura identificou características que, segundo ele, não podem ser explicadas por processos naturais. Buracos circulares na rocha que parecem ter sido perfurados, marcações triangulares que parecem símbolos esculpidos e a consistência geral do design que sugere intenção deliberada. Mesmo que a estrutura de base seja natural, argumenta Kimura, ela foi claramente trabalhada e modificada por uma cultura humana. Os terraços foram alisados, as escadas foram talhadas, os símbolos foram gravados. E aqui está o ponto crucial. Se Kimura está certo, então o monumento de Yonaguni foi trabalhado por humanos numa época em que estava acima do nível do mar. E a última vez que este local esteve acima do nível do mar foi há mais de 10.000 anos, antes do fim da era glacial ter elevado os oceanos. 10.000 anos. A mesma datação que surge repetidamente quando investigamos estes mistérios. Göbekli Tepe, a Esfinge e agora Yonaguni. Será coincidência que todas estas evidências apontem para o mesmo período? O monumento de Yonaguni não é a única estrutura submersa que tem intrigado investigadores. Ao largo da costa da Índia, no Golfo de Cambai, foram descobertas em 2002 estruturas que parecem ser ruínas de uma cidade submersa a uma profundidade de cerca de 40 metros. Dragagens no local trouxeram à superfície artefactos de madeira, cerâmica e ossos humanos. A datação por carbono 14 de alguns destes materiais orgânicos revelou idades de até 9.500 anos. Se estas datações estiverem corretas, então estamos perante uma cidade que é 5.000 anos mais antiga do que as primeiras cidades conhecidas do Vale do Indo. Uma cidade que existiu antes da história registrada. Uma cidade de uma civilização que não tem nome, que não tem história, que foi completamente esquecida. E, no entanto, ali estão as ruínas, debaixo das ondas, à espera de serem exploradas. Há estruturas submersas semelhantes noutras partes do mundo. No Mediterrâneo, ao largo de Malta, existem trilhos de carroça que continuam debaixo do mar, sugerindo que a ilha era muito maior numa época passada. Ao largo de Bimini, nas Bahamas, existe uma formação conhecida como a Estrada de Bimini, uma série de blocos de pedra que parecem pavimento e que alguns acreditam ser vestígios da lendária Atlântida. A Atlântida. Esse nome evoca fantasias e especulações sem fim. Mas a história original, tal como nos foi transmitida por Platão, não é uma fantasia. É
uma descrição específica de uma ilha-continente que existiu para lá das colunas de Hércules, no Oceano Atlântico, e que foi destruída por catástrofes naturais há cerca de 9.000 anos antes do tempo de Platão. Isso colocaria a destruição da Atlântida por volta de 9.600 anos antes de Cristo, precisamente na época do Dryas recente. Platão afirmou que recebeu esta história de Solon, que por sua vez a tinha ouvido de sacerdotes egípcios em Sais. Os sacerdotes disseram a Solon que os egípcios mantinham registros de eventos muito antigos, de épocas que os gregos já tinham esquecido. Disseram que tinha havido muitas catástrofes ao longo da história e que a civilização tinha sido destruída e reconstruída várias vezes. Durante muito tempo, a Atlântida foi considerada uma invenção de Platão, uma alegoria filosófica sem base na realidade. Mas à medida que descobrimos mais sobre as catástrofes do fim da era glacial, à medida que encontramos estruturas submersas em vários pontos do mundo, à medida que percebemos que vastas extensões de terra habitável foram engolidas pelo mar há milhares de anos, a história de Platão ganha uma nova dimensão. Talvez não fosse uma invenção, talvez fosse uma memória. Vamos agora explorar outro mistério que tem fascinado investigadores durante séculos. Um mistério que não está enterrado debaixo da terra, nem submerso no fundo do mar, mas sim estampado em mapas antigos. Mapas que mostram a Terra com uma precisão que não deveria ter sido possível nas épocas em que foram desenhados. Mapas que parecem copiar fontes muito mais antigas, fontes de uma era perdida de exploração e conhecimento. O mais famoso destes mapas é o mapa de Piri Reis, datado de 1513. Piri Reis era um almirante otomano, um navegador experiente que compilou um mapa mundi usando diversas fontes, incluindo mapas de Cristóvão Colombo e outros exploradores portugueses e espanhóis. O mapa original estava desenhado em pele de gazela e foi descoberto em 1929 na biblioteca do Palácio de Topkapi, em Istambul. À primeira vista, o mapa parece uma curiosidade histórica normal. Mostra a costa ocidental da África, a costa oriental da América do Sul e várias ilhas do Atlântico. A precisão é razoável para a época, embora haja distorções e erros que seriam de esperar num mapa do século XVI. Mas há um detalhe que tem intrigado investigadores desde que o mapa foi redescoberto. Na parte inferior do mapa, há uma massa de terra que parece representar a costa norte da Antártida, e não a costa tal como a conhecemos hoje, coberta de gelo, mas a costa tal como seria se estivesse livre de gelo, a linha costeira da Terra que existe debaixo do glaciar. Este detalhe foi analisado em profundidade pelo professor Charles Hapgood nos anos 50 e 60. Hapgood era um acadêmico respeitado, professor de História da Ciência no Keene State College, em New Hampshire. Com a ajuda dos seus alunos, Hapgood estudou o mapa de Piri Reis e outros mapas antigos durante anos. A conclusão a que chegou foi extraordinária. Segundo Hapgood, o mapa de Piri Reis parece mostrar características geográficas que só foram confirmadas em 1949, quando equipas de investigação usaram sismógrafos para mapear o terreno debaixo do gelo antártico. A precisão com que certas baías e ilhas estão representadas no mapa de 1513 é surpreendente, dado que a Antártida só foi oficialmente descoberta em 1820 e que a sua costa estava completamente coberta de gelo há séculos. Hapgood propôs que Piri Reis tinha copiado mapas muito mais antigos, mapas criados por uma civilização que existiu numa época em que a Antártida estava livre de gelo,
ou pelo menos parcialmente livre de gelo. Esta civilização teria possuído conhecimentos de navegação e cartografia muito avançados, conhecimentos que se perderam e que só foram redescobertos milhares de anos depois. Albert Einstein, nada menos, ficou tão impressionado com o trabalho de Hapgood que escreveu o prefácio para um dos seus livros. Einstein considerou que a teoria de Hapgood merecia a atenção séria da comunidade científica. Mas quando é que a Antártida esteve livre de gelo? Esta é uma questão que divide os cientistas. A visão convencional é que a Antártida está coberta de gelo há pelo menos 15 milhões de anos, possivelmente muito mais. Se isto for verdade, então é impossível que alguma civilização humana tenha mapeado a sua costa. No entanto, há evidências de que partes da Antártida podem ter estado livres de gelo muito mais recentemente. Núcleos de sedimentos recolhidos no Mar de Ross revelaram restos de plantas e pólen que datam de apenas alguns milhares de anos, sugerindo que o clima da Antártida era mais ameno num passado relativamente recente. E mapas de correntes oceânicas e padrões de deposição sugerem que o manto de gelo antártico pode ter sido menos estável do que se pensava. Há também a teoria do deslocamento crustal, proposta pelo próprio Hapgood e apoiada por Einstein. Segundo esta teoria, a crosta terrestre pode, sob certas condições, deslizar sobre as camadas mais profundas do manto, mudando a posição dos continentes em relação aos polos. Se tal deslocamento tivesse ocorrido há cerca de 12 mil anos, poderia ter movido a Antártida da sua posição anterior, mais temperada, para a sua posição atual sobre o Polo Sul, provocando um congelamento rápido. Esta teoria é controversa e não é aceite pela geologia mainstream, mas explicaria muitas coisas. Explicaria como é que mamutes na Sibéria foram encontrados congelados tão rapidamente que ainda tinham comida não digerida nos estômagos. Explicaria as memórias míticas de catástrofes globais súbitas. E explicaria como é que alguém poderia ter mapeado a Antártida numa época em que a sua costa era visível. O mapa de Piri Reis não é o único mapa antigo com anomalias. O mapa de Oronteus Finaeus, de 1531, mostra a Antártida com rios, montanhas e uma costa sem gelo. O mapa de Philippe Buache, de 1737, mostra a Antártida dividida em duas massas de terra, separadas por um canal de água, algo que só foi confirmado no século XX, quando se descobriu que debaixo do gelo, a Antártida é efetivamente composta por dois continentes ligados pelo glaciar. De onde veio esta informação? Os cartógrafos europeus dos séculos XVI, XVII e XVIII não tinham como saber o que existe debaixo do gelo antártico. E, no entanto, os seus mapas parecem mostrar exatamente isso. A explicação de Hapgood era que existia uma tradição cartográfica muito antiga, transmitida através de cópias ao longo de milênios, originária de uma civilização que floresceu antes da última era glacial. Os cartógrafos medievais e renascentistas teriam tido acesso a alguns destes mapas antigos, preservados em bibliotecas e arquivos, e teriam copiado a informação sem compreenderem completamente a sua origem ou significado. Esta teoria ganha força quando consideramos outro mapa misterioso, o mapa de Zheng He. Zheng He foi um almirante chinês que, no início do século XV, liderou uma série de expedições marítimas extraordinárias. Os seus navios eram muito maiores do que qualquer coisa que os europeus tinham na época, e as suas viagens levaram-no por todo o Oceano Índico e possivelmente mais longe. Há um mapa atribuído à era de Zheng He, que mostra não apenas a Ásia e a África,
mas também as Américas e até mesmo a Antártida. Se este mapa for autêntico, significa que os chineses conheciam a existência destes continentes décadas antes de Colombo. E mais uma vez, a Antártida aparece sem a sua capa de gelo. De onde veio este conhecimento? Os próprios chineses tinham lendas de uma era antiga de navegação global, uma era em que navios cruzavam todos os oceanos e em que existia comércio entre povos de todo o mundo. Estas lendas eram consideradas mitos. Mas e se forem memórias? Há um padrão que emerge quando examinamos estas evidências. Um padrão de conhecimento perdido e redescoberto, de civilização destruída e reconstruída, de memórias codificadas em mitos e mapas que atravessam os milénios. Este padrão leva-nos ao nosso próximo mistério. Um mistério que não está num mapa nem numa ruína, mas sim num texto. Um texto que descreve máquinas voadoras, armas de destruição massiva e guerras devastadoras que ocorreram numa era esquecida. Estou a falar dos textos épicos da Índia antiga, particularmente do Mahabharata e do Ramayana. O Mahabharata é um dos textos mais longos da literatura mundial. Tem cerca de 100.000 versos, 10 vezes mais do que a Ilíada e a Odisseia combinadas. Narra a história de uma grande guerra entre duas famílias rivais, os Pandavas e os Kauravas, que culminou numa batalha apocalíptica no campo de Kurukshetra. A datação do Mahabharata é incerta. A tradição hindu situa os eventos descritos há mais de 5.000 anos. Os estudiosos ocidentais tendem a datar a composição do texto entre 400 anos antes de Cristo e 400 anos depois de Cristo, embora admitam que pode basear-se em tradições orais muito mais antigas. O que torna o Mahabharata tão fascinante para os investigadores de mistérios antigos são as descrições de tecnologia avançada que aparecem ao longo do texto. Há descrições de carros voadores chamados Vimanas, que podiam viajar grandes distâncias pelo ar e até pelo espaço. Há descrições de armas com poderes devastadores, comparáveis a armas nucleares modernas. E há descrições de guerras que destruíram cidades inteiras num instante. Uma passagem particularmente impressionante descreve uma arma chamada Brahmastra, lançada durante a Grande Guerra. O texto diz que uma única projétil foi lançada, carregada com todo o poder do universo. Uma coluna de fumo e chamas incandescentes, brilhante como 10.000 sóis, ergueu-se em todo o seu esplendor. Era uma arma desconhecida, um raio de ferro, um gigantesco mensageiro da morte que reduziu a cinzas raças inteiras. Os corpos estavam tão queimados que eram irreconhecíveis. Os cabelos e as unhas caíam. A cerâmica partia sem causa aparente. Os pássaros ficavam brancos. Depois de algumas horas, toda a comida estava infectada. Esta descrição é extraordinariamente semelhante aos relatos de sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. A coluna de fumo e fogo, o brilho intenso, os corpos queimados, a queda de cabelo, que é um sintoma clássico de envenenamento por radiação. A contaminação dos alimentos. É difícil ler esta passagem e não pensar numa explosão nuclear. Claro que há quem descarte estas semelhanças como coincidência ou como interpretação forçada. Argumentam que os antigos estavam simplesmente a usar linguagem poética para descrever batalhas convencionais, ou que estavam a imaginar armas fantásticas que não tinham base na realidade. Mas há mais. Há descrições no Mahabharata e noutros textos sânscritos de Vimanas, os carros voadores dos deuses e heróis. Estas descrições são surpreendentemente técnicas. Incluem detalhes sobre os materiais usados na construção, os combustíveis que os propulsionavam, os controlos que os operavam.
Há mesmo um texto chamado Vaimanika Shastra, que pretende ser um manual técnico para a construção e operação de Vimanas. O Vaimanika Shastra foi escrito, ou melhor, ditado, no início do século XX, por um místico que afirmou estar a canalizar conhecimento antigo. Por isso, muitos acadêmicos descartam-no como uma fraude ou uma fantasia moderna. Mas o texto cita fontes muito mais antigas, algumas das quais são referenciadas noutros textos sânscritos autênticos. E as descrições são tão detalhadas e consistentes que levantam questões genuínas. Será que os antigos indianos tinham realmente conhecimento de tecnologia de voo? Será que estavam a descrever máquinas que realmente existiram numa era perdida? Ou será que tinham uma imaginação extraordinariamente profética que antecipou tecnologias que só seriam inventadas milhares de anos depois? Há outro elemento perturbador nos textos indianos. Há referências a armas que não eram apenas devastadoras no momento do seu uso, mas que deixavam a terra inabitável durante longos períodos. Armas que envenenavam a água e a comida. Armas cujos efeitos duravam gerações. Isto soa terrivelmente como contaminação radioativa. E há ainda as evidências físicas. Em várias partes da Índia e do Paquistão, existem sítios onde a areia foi fundida em vidro verde, um fenômeno conhecido como trinitite, que ocorre quando a areia é exposta a temperaturas extremamente altas, como as geradas por uma explosão nuclear. O vidro verde de trinitite foi descoberto pela primeira vez no local do primeiro teste nuclear, em Alamogordo, Novo México, em 1945. Mas existe vidro semelhante em locais onde, supostamente, nunca houve atividade nuclear. Mohenjo-Daro, uma das grandes cidades da civilização do Vale do Indo, é um desses locais. Mohenjo-Daro floresceu há cerca de 4.500 anos e foi abandonada misteriosamente por volta de 1.900 anos antes de Cristo. Quando os arqueólogos escavaram a cidade, encontraram algo estranho. Em certas áreas, os tijolos estavam fundidos e vitrificados, como se tivessem sido expostos a calor intenso. E encontraram esqueletos espalhados pelas ruas, como se as pessoas tivessem morrido subitamente enquanto realizavam as suas atividades cotidianas. A explicação oficial para o abandono de Mohenjo-Daro é que foi causado por mudanças climáticas, invasões ou colapso social. Mas nenhuma destas explicações justifica os tijolos vitrificados ou os esqueletos nas ruas. E há relatos de que os níveis de radiação em certas partes de Mohenjo-Daro são anormalmente altos, embora esta afirmação seja disputada. Será que Mohenjo-Daro foi destruída por uma arma nuclear antiga? Será que os textos do Mahabharata descrevem eventos reais que aconteceram há milhares de anos? Será que houve uma guerra devastadora, numa era esquecida, uma guerra que usou tecnologias que nós hoje ainda estamos a desenvolver? Estas são perguntas sem respostas definitivas, mas são perguntas que merecem ser feitas. Porque se há uma coisa que a história nos ensina, é que a hubris, o orgulho desmedido, leva frequentemente à destruição. Se existiu uma civilização avançada antes de nós, e se essa civilização se destruiu a si própria numa guerra apocalíptica, então talvez os mitos não sejam apenas histórias. Talvez sejam avisos. Há outros textos antigos que mencionam armas devastadoras e civilizações destruídas. A Bíblia fala da destruição de Sodoma e Gomorra por fogo que desceu do céu. O texto descreve uma catástrofe tão intensa que as cidades foram completamente aniquiladas, deixando apenas uma planície estéril e um mar de sal. O livro de Gênesis diz que Abraão olhou para baixo em direção a Sodoma e Gomorra e viu fumo denso a subir da terra,
como o fumo de uma fornalha. Os arqueólogos descobriram recentemente evidências de que algo extraordinário aconteceu na região do Mar Morto há cerca de 3.700 anos. Um sítio chamado Tal el-Hammam, Ninamina, Jordânia, mostra sinais de destruição catastrófica. Os edifícios foram arrasados. Os tijolos foram vitrificados pelo calor. E há uma camada de destruição que contém materiais fundidos e esféricos que são consistentes com um impacto de alta energia. Um estudo publicado em 2021 propôs que Tal el-Hammam foi destruída por um meteoro ou cometa que explodiu no ar acima da cidade, libertando energia equivalente a uma explosão nuclear. O calor e a onda de choque teriam sido suficientes para destruir tudo num raio de 25 quilômetros e para tornar a região inabitável durante séculos devido à contaminação do solo com sal. Se esta teoria estiver correta, então Tal el-Hammam pode ter sido a Sodoma bíblica, e a história da sua destruição por fogo do céu pode ser a memória de um impacto cósmico real preservada em forma de narrativa religiosa. Há um tema que emerge repetidamente nestas histórias antigas: o tema da destruição cataclísmica. O tema de civilizações que atingiram grandes alturas e que caíram de forma súbita e devastadora. O tema de um mundo anterior que foi destruído e que teve de ser reconstruído do zero. Os gregos falavam de eras anteriores da humanidade, de uma idade de ouro que foi seguida por eras progressivamente piores até a idade de ferro em que vivemos. Os maias tinham o conceito de eras mundiais sucessivas, cada uma terminando em catástrofe. Os hindus falam de yugas, grandes ciclos de tempo que vão desde a era perfeita de Satyayuga até a era degradada de Kali Yuga, na qual estamos agora. Todas estas tradições partilham uma visão cíclica da história. Não uma progressão linear do primitivo para o avançado, mas sim um movimento circular de ascensão e queda, de construção e destruição, de esquecimento e redescoberta. E se esta visão estiver mais próxima da verdade do que a narrativa de progresso contínuo que nos foi ensinada? E se a história humana não for uma linha reta a subir, mas sim uma espiral que sobe e desce ao longo de milênios? E se já tenhamos estado onde estamos agora, ou até mais avançados? E se já tenhamos caído antes? Estas são questões profundas que desafiam não apenas a nossa compreensão do passado, mas também a nossa visão do futuro. Porque se as civilizações sobem e caem em ciclos, então a nossa própria civilização não é imune. Estamos também sujeitos às forças que destruíram os que vieram antes de nós. E talvez, apenas talvez, os mitos e lendas dos nossos antepassados não sejam apenas histórias para entreter. Talvez sejam avisos para nós. Vamos agora explorar o quinto e último mistério desta nossa jornada. Um mistério que combina todos os elementos que discutimos até agora: construções impossíveis, conhecimentos avançados, conexões com as estrelas e memórias de uma era perdida. Vamos viajar de volta ao Egito, mas desta vez não para a Esfinge. Vamos para as próprias pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé. Mesmo que nunca as tenhas visitado pessoalmente, conheces a sua imagem. Aquelas 3 estruturas monumentais erguendo-se do deserto egípcio, testemunhas silenciosas de uma era tão remota que parece pertencer mais à lenda do que à história. A Grande Pirâmide, a Pirâmide de Khefren e a Pirâmide de Miquerinos. 3 montanhas de pedra construídas pelo homem que desafiam a compreensão há mais de 4 milênios. Ou será que são ainda mais antigas? A narrativa oficial diz-nos que a Grande Pirâmide foi construída por volta de 2560 anos antes de Cristo, durante o reinado do faraó Quéops, também conhecido como Khufu.
Foi erguida como tumba real, um monumento à grandeza do faraó e um veículo para a sua jornada ao além. Levou cerca de 20 anos a construir, usando uma força de trabalho de dezenas de milhares de trabalhadores que arrastaram blocos de pedra por rampas usando cordas, alavancas e pura força muscular. Esta é a história que aprendemos na escola. Esta é a explicação que os guias turísticos repetem milhares de vezes por dia, e durante muito tempo parecia satisfatória. Mas quando começamos a examinar a Grande Pirâmide em detalhe, quando analisamos os números e as precisões envolvidas, quando comparamos o que supostamente sabiam os egípcios da Quarta Dinastia com o que seria necessário para construir algo assim, a explicação oficial começa a parecer terrivelmente inadequada. Vamos começar com os números básicos. A Grande Pirâmide tinha originalmente cerca de 146 metros de altura, o equivalente a um edifício moderno de 48 andares. A sua base cobre uma área de mais de 5 hectares, suficiente para caber 10 campos de futebol. É composta por aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra, com um peso médio de 2,5 toneladas cada. Alguns blocos, particularmente os do núcleo interno e da Câmara do Rei, pesam até 80 toneladas. 80 toneladas! Imagina isso! É o peso de uma locomotiva de comboio. E estes blocos não estão na base da pirâmide, onde seria mais fácil colocá-los. Estão a dezenas de metros de altura, dentro da estrutura, posicionados com uma precisão milimétrica. E falando de precisão, este é talvez o aspecto mais desconcertante da Grande Pirâmide. A base da pirâmide é quase perfeitamente quadrada. Os 4 lados têm comprimentos que diferem em menos de 5 centímetros, num total de mais de 230 metros. Isto representa um erro de menos de 0,02%. Os cantos são quase perfeitamente de 90 graus. O alinhamento com os pontos cardeais é tão preciso que o erro é de apenas 3/60 de um grau. Para colocar isto em perspectiva, a maioria dos edifícios modernos não consegue atingir este nível de precisão. E nós temos lasers, computadores, teodolitos eletrônicos e toda uma panóplia de instrumentos de medição de alta tecnologia. Os egípcios, supostamente, tinham cordas, esquadros de madeira e estacas. Como é que conseguiram? Esta é a pergunta que os engenheiros fazem quando estudam a Grande Pirâmide. E a resposta honesta é que não sabemos. Há mais enigmas. As faces da pirâmide não são planas, são côncavas, ligeiramente curvadas para dentro, de uma forma que só é visível do ar, sob condições específicas de iluminação. Esta concavidade é tão subtil e tão precisa que só foi descoberta no século XX, quando um piloto a observou ao sobrevoar Gizé ao nascer do sol durante o equinócio. Cada face da pirâmide é na realidade dividida em 2 secções, criando uma estrutura de 8 lados em vez de 4. Por quê? Qual é o propósito desta concavidade? Não há nenhuma razão estrutural óbvia. Não torna a pirâmide mais estável nem mais fácil de construir. Pelo contrário, torna-a muito mais complexa. Requer cálculos adicionais, medições mais precisas, trabalho muito mais minucioso. E, no entanto, os construtores decidiram fazê-lo. Alguns investigadores propõem que a concavidade tem um propósito astronômico ou geométrico. Quando a luz do Sol atinge a pirâmide durante os equinócios, a concavidade cria efeitos de luz e sombra que marcam precisamente a divisão entre as estações. A pirâmide funciona, de certa forma, como um calendário cósmico gigante, um marcador do tempo esculpido em pedra para durar eternamente. E há as proporções da pirâmide, que codificam constantes matemáticas surpreendentes.
A razão entre o perímetro da base e a altura é quase exatamente igual a 2π. Isto significa que se construíres um círculo com a altura da pirâmide como raio, a circunferência desse círculo será igual ao perímetro da base da pirâmide. Coincidência? Talvez. Mas há mais. A inclinação das faces da pirâmide incorpora a razão áurea, o famoso número φ, que aparece repetidamente na natureza e que é considerado esteticamente perfeito. A latitude da Grande Pirâmide é 29,9792 graus norte, que corresponde quase exatamente à velocidade da luz no vácuo em metros por segundo. 299.792.458 metros por segundo. Isto parece demasiado específico para ser coincidência. E, no entanto, como poderiam os antigos egípcios saber a velocidade da luz? Céticos argumentam que estas correlações são pareidolia numérica, a tendência humana para encontrar padrões onde não existem. Argumentam que, se procurarmos suficientemente, encontraremos correlações matemáticas em qualquer estrutura. E é verdade que devemos ser cautelosos. Mas a acumulação de tantas coincidências extraordinárias numa única estrutura merece, no mínimo, reflexão. Há outro aspecto da Grande Pirâmide que desafia a explicação convencional: a sua localização. A pirâmide está posicionada quase exatamente no centro da massa terrestre do planeta. Se traçares uma linha do Polo Norte ao Polo Sul, passando pela Grande Pirâmide, essa linha passa por mais terra do que qualquer outro meridiano. E se traçares uma linha ao longo do paralelo da pirâmide, essa linha também passa por mais terra do que qualquer outro paralelo. A Grande Pirâmide está literalmente no centro do mundo. Como é que os antigos egípcios sabiam isto? Como é que poderiam saber a distribuição dos continentes se, supostamente, nem sequer sabiam que existiam continentes do outro lado do oceano? A resposta oficial é que é coincidência. Mas quantas coincidências são necessárias antes de começarmos a suspeitar de que não são coincidências de todo? Depois há a questão dos materiais. A Grande Pirâmide é principalmente construída com blocos de calcário local, extraídos de pedreiras nas proximidades. Mas o revestimento exterior, que originalmente cobria toda a pirâmide e lhe dava uma superfície lisa e brilhante, era feito de calcário branco, de alta qualidade, trazido de Tura, do outro lado do Nilo, a cerca de 15 quilômetros de distância. E as câmaras internas, particularmente a Câmara do Rei e o sarcófago que lá se encontra, são feitas de granito vermelho de Assuão, uma cidade que fica a mais de 800 quilômetros rio acima. Este granito é uma das rochas mais duras que existem. Contém quartzo, um mineral com uma dureza de 7 na escala de Mohs, apenas 3 pontos abaixo do diamante. Os egípcios da Quarta Dinastia, supostamente, trabalhavam este granito usando ferramentas de cobre e de bronze. O cobre tem uma dureza de 3 na escala de Mohs. O bronze é ligeiramente mais duro, mas ainda assim muito mais macio do que o quartzo. É fisicamente impossível cortar um material duro com uma ferramenta feita de um material mais macio. Não importa quanta força apliques ou quanto tempo demorares, simplesmente não funciona. E, no entanto, o sarcófago na Câmara do Rei foi claramente trabalhado com precisão. As superfícies internas e externas são lisas e uniformes. Os cantos são perfeitamente esquadriados. Há evidências de marcas de corte que sugerem o uso de serras e de brocas. Mas que tipo de serras e brocas poderiam cortar granito? Christopher Dunn, um engenheiro e maquinista com décadas de experiência em fabrico de precisão, examinou o sarcófago
e outras peças de granito no Egito. As suas conclusões são perturbadoras. Segundo Dunn, as marcas de trabalho no granito são consistentes com o uso de máquinas rotativas de alta velocidade, não com ferramentas manuais. A precisão das superfícies e a profundidade das marcas de corte sugerem velocidades de rotação e pressões que só seriam possíveis com tecnologia industrial. Dunn propõe que os construtores da Grande Pirâmide tinham acesso a tecnologia muito mais avançada do que aquela que lhes atribuímos. Não necessariamente tecnologia elétrica ou eletrônica, como a nossa, mas alguma forma de tecnologia mecânica sofisticada que se perdeu com o tempo. Esta ideia é rejeitada pelo establishment arqueológico. Os egiptólogos insistem que tudo foi feito com ferramentas simples, paciência infinita e mão de obra abundante. Mas os engenheiros e maquinistas que examinam as evidências tendem a discordar. Há uma desconexão fundamental entre o que os historiadores dizem que era possível e o que os especialistas em fabrico dizem que é necessário para produzir os resultados que observamos. E depois, a logística da construção. Se a Grande Pirâmide foi construída em 20 anos, como afirma a narrativa oficial, então os construtores teriam de colocar um bloco de pedra a cada 2 minutos e meio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 2 décadas. Sem pausas, sem interrupções, sem os inevitáveis atrasos causados por mau tempo, acidentes, problemas de fornecimento ou simplesmente a necessidade humana de descanso. Isto é logisticamente impossível usando os métodos que nos dizem que foram usados. Arrastar blocos de várias toneladas por rampas de terra é um processo lento e trabalhoso. Cada bloco teria de ser extraído, transportado, içado e posicionado com precisão. E à medida que a pirâmide subia, o trabalho tornava-se progressivamente mais difícil. As rampas teriam de ser cada vez mais longas para manter uma inclinação praticável. O número de trabalhadores necessários para cada bloco aumentaria. Os riscos de acidentes multiplicariam-se. Alguns engenheiros calcularam que, usando métodos convencionais, a Grande Pirâmide teria levado não 20 anos, mas vários séculos a construir. E isso assumindo uma organização perfeita e recursos ilimitados. Então, como é que foi realmente construída? Esta é uma das perguntas mais antigas e mais debatidas da história. E apesar de séculos de estudo, não temos uma resposta definitiva. Há teorias alternativas, claro. Algumas propõem o uso de técnicas de levitação acústica, usando ondas sonoras para reduzir o peso aparente dos blocos. Outras sugerem rampas internas em espiral, em vez de rampas externas. Outras ainda propõem que os blocos não eram talhados e transportados, mas sim moldados in situ, usando uma forma de betão geopolimérico feito de calcário dissolvido e reagregado. Esta última teoria, proposta pelo químico francês Joseph Davidovits, tem ganho alguma tração. Davidovits argumenta que os blocos da pirâmide não são pedra natural, mas sim pedra reconstituída, criada através de uma reação química que transforma calcário moído em blocos sólidos. Isto explicaria como é que os blocos encaixam tão perfeitamente, porque teriam sido moldados no lugar, adaptando-se à forma dos blocos adjacentes. Análises microscópicas de amostras dos blocos revelaram bolhas de ar e variações de densidade que são consistentes com material moldado, não com pedra cortada. Mas a teoria continua controversa e muitos geólogos insistem que os blocos são pedra natural extraída de pedreiras. A verdade é que não sabemos como a Grande Pirâmide foi construída. Podemos teorizar, especular e debater, mas não temos certezas. E isto, por si só,
deveria dar-nos que pensar. Estamos a falar da maior e mais famosa estrutura da antiguidade, estudada durante séculos pelos melhores investigadores do mundo, e ainda não conseguimos explicar como foi feita. O que é que isto nos diz sobre os seus construtores? Diz-nos que sabiam algo que nós não sabemos, que dominavam técnicas que nós não dominamos, que tinham conhecimentos que se perderam ao longo dos milênios. E isto leva-nos a uma questão ainda mais profunda. Quem eram realmente os construtores da Grande Pirâmide? A resposta oficial é simples. Eram egípcios da quarta dinastia, súbditos do faraó Quéops. Mas será que é assim tão simples? Os próprios egípcios da era faraônica tinham lendas sobre uma era anterior, uma era em que os deuses caminhavam sobre a terra e em que foram estabelecidas as fundações da civilização egípcia. Este período era chamado de Zep-Tepi, o Tempo Primeiro. Era uma era mítica de perfeição, quando o conhecimento divino foi transmitido aos primeiros seres humanos. O Zep-Tepi não era visto como uma metáfora ou uma alegoria. Era considerado um período histórico real, ainda que muito remoto. Os sacerdotes egípcios mantinham registros que, segundo eles, remontavam a dezenas de milhares de anos. Quando o historiador grego Heródoto visitou o Egito no século V a.C., os sacerdotes mostraram-lhe listas de reis que se estendiam por mais de 11.000 anos. Heródoto ficou impressionado, mas os historiadores modernos tendem a descartar estas listas como fantasia ou exagero. Afirmam que os egípcios confundiam reis humanos com deuses míticos, ou que contavam os reinados de reis contemporâneos como se fossem sequenciais. Mas e se os sacerdotes estivessem a dizer a verdade? E se a história do Egito fosse realmente muito mais antiga do que aceitamos? Há um documento antigo conhecido como o Papiro de Turim, também chamado de Cânone Real de Turim, que lista os reis do Egito desde os tempos mais remotos até a 19ª dinastia. A parte inicial do papiro, que está danificada mas parcialmente legível, menciona reis que reinaram antes dos faraós dinásticos conhecidos. Menciona seres chamados de seguidores de Horus, que governaram durante milhares de anos. E antes deles, menciona os próprios deuses, que reinaram por períodos ainda mais longos. Se somarmos todos os reinados mencionados no Papiro de Turim, chegamos a uma cronologia que começa há mais de 30.000 anos. Isto é impossível segundo a história convencional, mas é o que os próprios egípcios afirmavam sobre o seu passado. Investigadores como John Anthony West e Robert Schoch, que já mencionamos a propósito da Esfinge, propõem que a civilização egípcia não surgiu do nada por volta de 3.000 anos antes de Cristo, como afirma a narrativa oficial. Propõem que herdou conhecimentos e tradições de uma civilização muito mais antiga, uma civilização que floresceu durante a Era Glacial e que foi devastada pelas catástrofes que marcaram o seu fim. Os sobreviventes desta civilização perdida teriam encontrado refúgio nas terras altas do Vale do Nilo, trazendo consigo os seus conhecimentos de astronomia, arquitetura, agricultura e organização social. Foram estes sobreviventes que lançaram as sementes do que viria a ser o Egito faraônico. E foram os monumentos que eles construíram, ou que já existiam antes deles, que se tornaram os locais sagrados à volta dos quais a nova civilização se desenvolveu. Segundo esta teoria, a Esfinge e possivelmente os núcleos das pirâmides são muito mais antigos do que a civilização egípcia dinástica. São vestígios do Zep-Tepi, do Tempo Primeiro, e os faraós posteriores, reconhecendo a sua antiguidade e sacralidade, construíram à sua volta, expandiram, revestiram
e reivindicaram como seus. Esta teoria explicaria muitos dos enigmas que discutimos. Explicaria por que é que a esfinge tem erosão por água quando não chove no Egito há milhares de anos. Explicaria por que é que a Grande Pirâmide demonstra conhecimentos matemáticos e astronômicos tão avançados. Explicaria por que é que os egípcios tinham lendas de uma era anterior de deuses e semideuses. E explicaria por que é que, subitamente, no início do período dinástico, a civilização egípcia parece surgir já completamente formada, com escrita, arquitetura monumental, organização social complexa e conhecimentos técnicos avançados. A maioria das civilizações desenvolve-se gradualmente. Há um período de formação, de experimentação, de erros e aprendizagem. Vemos os primeiros passos, os protótipos imperfeitos, as tentativas falhadas. Mas no Egito, não vemos isto. A civilização aparece quase do nada, já no seu apogeu. É como se alguém tivesse virado uma página, e subitamente ali estava uma cultura sofisticada, pronta a funcionar. Isto é difícil de explicar, sem admitir alguma forma de herança, alguma transmissão de conhecimento de uma fonte anterior, algum legado de uma era perdida. E talvez seja isso que os monumentos de Gizé representam. Não apenas túmulos de faraós, mas monumentos muito mais antigos, construídos por uma civilização que já não existe, preservados e adaptados pelos seus descendentes espirituais, carregando mensagens codificadas que atravessam os milênios. Robert Bauval, um investigador belga, propôs uma teoria fascinante, conhecida como a correlação de Órion. Bauval notou que as 3 pirâmides de Gizé, a Grande Pirâmide, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos, estão dispostas num padrão que corresponde às 3 estrelas do cinturão de Órion. As 2 pirâmides maiores estão alinhadas, mas a terceira está ligeiramente deslocada, exatamente como as estrelas Alnitak, Alnilan e Mintaka. Bauval propôs que as pirâmides foram construídas para espelhar o céu, para criar na Terra uma imagem do firmamento, e calculou que o alinhamento perfeito entre as pirâmides e as estrelas ocorreu por volta de 10.500 anos antes de Cristo, durante a Era de Leão, quando a esfinge leonina estaria a olhar para a sua constelação homônima no horizonte oriental. Esta datação coincide com as estimativas de erosão por água da esfinge, coincide com a era de Göbekli Tepe, coincide com o período de catástrofes do fim da era glacial. É mais uma peça do puzzle que aponta para uma era perdida de conhecimento e construção monumental. A correlação de Órion levanta questões profundas sobre o propósito das pirâmides. Se foram construídas para espelhar o céu, então não eram apenas túmulos, eram declarações cósmicas. Eram monumentos que ligavam a Terra ao firmamento, o mundo dos vivos ao mundo dos deuses, o temporal ao eterno. Os antigos egípcios acreditavam que Órion era a morada de Osíris, o deus dos mortos e da ressurreição. A Via Láctea era vista como um rio celestial, um espelho do Nilo que fluía através do céu. E as pirâmides, com os seus corredores e câmaras internas orientados para estrelas específicas, eram máquinas de ascensão, veículos que permitiam à alma do faraó viajar para o seu destino celeste. Os chamados poços de ventilação da Grande Pirâmide são particularmente intrigantes neste contexto. Existem 4 poços, 2 na Câmara do Rei e 2 na Câmara da Rainha, que se estendem diagonalmente através do corpo da pirâmide em direção ao exterior. Durante muito tempo, pensou-se que eram simplesmente condutas de ar para ventilar as câmaras internas. Mas quando os investigadores calcularam as orientações destes poços, descobriram algo extraordinário. Os poços não apontam para o exterior de forma aleatória,
apontam para estrelas específicas. O poço sul da Câmara do Rei aponta para onde estaria a estrela Alnitak, no cinturão de Órion, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. O poço norte aponta para onde estaria Tuban, a estrela polar da época. Na Câmara da Rainha, o poço sul aponta para Sírio, a estrela mais brilhante do céu e associada à deusa Ísis, esposa de Osíris. E o poço norte aponta para Kochab, uma estrela na Ursa Menor. Esta precisão astronômica não pode ser coincidência. Os construtores da pirâmide sabiam exatamente para onde estavam a apontar estes poços. Sabiam as posições das estrelas e incorporaram esse conhecimento na própria estrutura do monumento. A pirâmide era literalmente uma bússola estelar, um mapa do cosmos construído em pedra. E há mais. Os poços da Câmara da Rainha estão bloqueados. Não chegam ao exterior. Em vez disso, terminam em pequenas portas de pedra com puxadores de cobre. Em 1993, um pequeno robô, explorador enviado por um poço, descobriu a primeira destas portas. E quando, em 2002, perfuraram a porta e enviaram uma câmara para o outro lado, descobriram outra porta. O que está para lá da segunda porta? Até hoje, ninguém sabe. Estas portas seladas sugerem que os poços não eram para ventilação. Eram algo mais. Talvez canais simbólicos para a passagem da alma. Talvez acessos a câmaras ainda não descobertas. Talvez portais para dimensões que não compreendemos. Qualquer que seja a resposta, a existência destas portas ocultas demonstra que a Grande Pirâmide ainda guarda segredos. Ainda há coisas por descobrir. Ainda há mistérios por resolver. Em 2017, uma equipa internacional, usando uma técnica chamada muografia, que detecta partículas cósmicas chamadas muões, para criar imagens do interior de estruturas sólidas, anunciou a descoberta de uma enorme cavidade dentro da Grande Pirâmide. Esta cavidade, localizada acima da Grande Galeria, tem pelo menos 30 metros de comprimento e é completamente desconhecida. Não aparece em nenhum diagrama antigo. Não foi mencionada por nenhum explorador anterior. Ninguém sabia que existia até os muões a revelarem. O que é esta cavidade? É uma câmara funerária não descoberta. É um espaço estrutural vazio. É algo completamente diferente que não conseguimos imaginar? As autoridades egípcias têm sido cautelosas em autorizar explorações mais invasivas e por isso a cavidade permanece um mistério. Mas a sua descoberta prova que, apesar de milênios de estudo, ainda não conhecemos completamente a Grande Pirâmide. E talvez nunca conheçamos. Talvez haja aspectos da pirâmide que estão além da nossa compreensão atual. Talvez os seus construtores incorporaram conhecimentos que ainda não temos a capacidade de decifrar. Talvez a pirâmide seja uma mensagem para o futuro, codificada em pedra, à espera de uma geração suficientemente avançada para a compreender. Esta ideia de monumentos como mensagens para o futuro é fascinante. Se soubesses que a tua civilização estava em risco de destruição, se quisesses preservar os teus conhecimentos mais importantes para as gerações vindouras, como o farias? Não em livros que se degradam, não em memória oral que se distorce, mas em pedra, em estruturas monumentais que resistem a tudo menos aos maiores cataclismos, em formas geométricas que codificam princípios matemáticos universais, em alinhamentos astronômicos que apontam para verdades eternas. É isto que as pirâmides podem ser, não apenas túmulos, não apenas templos, mas cápsulas do tempo, arquivos de conhecimento, monumentos à sabedoria de uma era perdida, construídos para sobreviver às catástrofes que destruíram os seus criadores, à espera de serem redescobertos
e decifrados por aqueles que viriam depois. E se esta interpretação estiver correta, então o que aprendemos com as pirâmides vai muito além da história do antigo Egito. Aprendemos sobre nós próprios, sobre o nosso lugar no cosmos, sobre os ciclos de ascensão e queda que definem a experiência humana, sobre a fragilidade da civilização e a necessidade de preservar o conhecimento para as gerações futuras. Há uma lição de humildade em tudo isto. Nós, com os nossos arranha-céus e satélites, com os nossos computadores e internet, tendemos a pensar que somos o pináculo da evolução humana, que nunca houve ninguém tão avançado como nós, que a história é uma linha reta de progresso que culmina no presente glorioso. Mas e se estivermos errados? E se já tiver havido civilizações tão avançadas como a nossa, ou mais? E se já tiverem descoberto coisas que nós ainda não descobrimos, construído coisas que nós ainda não conseguimos construir, compreendido coisas que nós ainda não compreendemos? E se essas civilizações tiverem desaparecido, deixando apenas vestígios enigmáticos que nós descartamos como primitivos, porque não conseguimos acreditar que alguém pudesse ter sido tão capaz quanto nós? A história oficial diz-nos que somos únicos, que somos especiais, que somos os primeiros e os melhores. Mas as pedras contam uma história diferente. As pedras falam de uma antiguidade que não encaixa nas nossas teorias, de conhecimentos que não deveriam existir, de construções que desafiam a lógica, de um passado muito mais rico e muito mais misterioso do que alguma vez imaginamos. Talvez seja a altura de ouvir as pedras. Ao longo desta jornada, exploramos 5 descobertas que desafiam a nossa compreensão da história. Göbekli Tepe, o templo que é mais antigo do que a agricultura. A Esfinge de Gizé, com a sua erosão por água que sugere uma idade muito maior do que a oficialmente aceite. As construções megalíticas dos Andes, com pedras de 100 toneladas talhadas com precisão milimétrica. Os mapas antigos que mostram costas que não deveriam ser conhecidas. E as pirâmides de Gizé, com os seus mistérios matemáticos e astronômicos que ainda não conseguimos explicar. Cada uma destas descobertas, por si só, poderia ser descartada como anomalia. Uma exceção, um caso especial. Mas quando as vemos juntas, quando notamos os padrões que as ligam, quando ouvimos o eco das mesmas questões a repetir-se em continentes diferentes e épocas diferentes, torna-se difícil ignorar a possibilidade de que estamos a ver fragmentos de algo maior, vestígios de uma história perdida, ecos de uma civilização esquecida. E há mais evidências que não tivemos tempo de explorar esta noite. Há as esferas de pedra perfeitas da Costa Rica, algumas com mais de 2 metros de diâmetro, cuja origem e propósito permanecem desconhecidos. Há os crânios de cristal encontrados na América Central, alegadamente talhados a partir de blocos únicos de quartzo, sem marcas de ferramentas. Há o mecanismo de Antiquítera, um computador analógico grego de 2000 anos, que não deveria existir, segundo a nossa compreensão da tecnologia antiga. Há as linhas de Nazca, no Peru, geóglifos gigantes que só podem ser vistos do ar, criados por uma cultura que supostamente não tinha meios de voo. Cada um destes mistérios aponta na mesma direção, para um passado mais complexo do que admitimos, para conhecimentos mais avançados do que esperamos, para uma história humana que é muito mais longa e muito mais rica do que aquela que nos foi ensinada. Mas por quê? Por que é que a história oficial é tão relutante em aceitar estas evidências? Por que é que os académicos mainstream são tão hostis a teorias alternativas? Por que é que há tanta resistência à ideia de civilizações perdidas? Parte da resposta é simplesmente
inércia intelectual. Os paradigmas científicos são difíceis de mudar. Quando uma teoria se estabelece, quando é ensinada nas universidades e escrita nos livros, desenvolve uma espécie de gravidade própria. Torna-se mais fácil defender o paradigma existente do que admitir que pode estar errado. As carreiras acadêmicas são construídas sobre certas suposições, e questionar essas suposições é arriscar a carreira. Parte da resposta é também a natureza fragmentária das evidências. Não temos uma cidade completa de uma civilização perdida. Não temos os seus livros, as suas leis, os seus registros. Temos apenas pedras enigmáticas e mitos distorcidos pelo tempo. E é fácil, demasiado fácil, descartar pedras como formações naturais e mitos como fantasias primitivas. Mas talvez haja outra razão. Uma razão mais profunda e mais perturbadora. Aceitar que existiram civilizações avançadas antes de nós e que essas civilizações desapareceram significa aceitar que a nossa civilização também pode desaparecer. Significa aceitar que não somos imunes às forças que destruíram os que vieram antes. Significa olhar para os nossos arranha-céus e computadores não como conquistas permanentes, mas como estruturas efêmeras que podem ruir a qualquer momento. Esta é uma verdade difícil de aceitar. Preferimos acreditar que somos especiais, que somos diferentes, que a nossa tecnologia nos protege, que o progresso é inevitável e irreversível. Preferimos olhar para o passado com condescendência e para o futuro com otimismo cego. Mas as pedras falam de outra coisa. Falam de civilizações que atingiram grandes alturas e que caíram. Falam de conhecimento que foi conquistado e perdido. Falam de ciclos de destruição e renovação que se repetem ao longo de milênios. E se estivermos dispostos a ouvir, falam também de avisos, de lições, de coisas que devemos aprender se quisermos evitar o destino dos que vieram antes. Os mitos de praticamente todas as culturas falam de eras anteriores que terminaram em catástrofe. Os hindus falam dos yugas, os maias falavam dos sóis, os gregos falavam das idades dos metais, os nórdicos falavam de Ragnarok. Todos estes mitos partilham uma estrutura comum. Houve eras anteriores de grandeza que foram destruídas, e a nossa era atual também terminará algum dia. Nós tendemos a ver estes mitos como superstição, como tentativas primitivas de explicar o inexplicável. Mas e se forem memórias? Memórias codificadas em forma de história, transmitidas de geração em geração, preservando a essência de eventos que realmente aconteceram? O fim da última era glacial foi um período de catástrofes globais. Sabemos que houve inundações massivas à medida que os glaciares derretiam. Sabemos que houve mudanças climáticas rápidas que devastaram ecossistemas. Sabemos que muitas espécies foram extintas, e há evidências crescentes de que houve impactos cósmicos, cometas ou asteroides que atingiram a Terra e causaram destruição em escala continental. Se existiu uma civilização durante esse período, ela teria sido devastada. Os seus centros costeiros teriam sido engolidos pelo mar. As suas terras agrícolas teriam sido inundadas ou congeladas. A sua população teria sido dizimada. Os poucos sobreviventes teriam fugido para terreno mais alto, levando consigo apenas fragmentos do conhecimento que os seus antepassados tinham acumulado durante milênios. E esses fragmentos, essas memórias, essas histórias de um mundo perdido, teriam sido transmitidos oralmente, transformando-se em mitos ao longo das gerações. A cidade submergida torna-se a Atlântida de Platão. A catástrofe torna-se o dilúvio de Noé. Os sábios que trouxeram conhecimento tornam-se os deuses civilizadores de todas as culturas. E as construções monumentais que sobreviveram, as pirâmides, a esfinge, os templos megalíticos,
tornam-se os santuários sagrados à volta dos quais novas civilizações se desenvolvem. Esta é uma hipótese, não é uma certeza. Não temos provas definitivas de que existiu uma civilização global avançada antes do fim da era glacial. Mas temos evidências que são consistentes com essa hipótese. Temos anomalias que a história oficial não consegue explicar. Temos construções que desafiam a lógica. Temos conhecimentos codificados em pedra que não deveriam existir. E temos mitos universais que falam da mesma história em culturas separadas por oceanos e milênios. Talvez nunca saibamos com certeza o que aconteceu no passado remoto. As evidências podem estar demasiado fragmentadas, demasiado distorcidas pelo tempo, demasiado difíceis de interpretar. Mas podemos continuar a perguntar, podemos continuar a explorar, podemos continuar a questionar as narrativas que nos são dadas e a procurar verdades mais profundas. E talvez, ao fazê-lo, aprendamos algo importante. Não apenas sobre o passado, mas sobre nós próprios, sobre a nossa fragilidade, sobre a nossa responsabilidade, sobre o que significa ser humano num cosmos vasto e misterioso, num planeta que guarda segredos que mal começamos a desvendar. Os construtores de Göbekli Tepe olhavam para as estrelas há 12.000 anos e tentavam compreender o seu lugar no universo. Os construtores da Grande Pirâmide codificaram em pedra conhecimentos astronômicos e matemáticos que ainda hoje nos surpreendem. Os navegadores que mapearam o mundo antes da história registrada desafiaram oceanos desconhecidos em busca de novos horizontes. Todos eles eram humanos como nós, com os mesmos sonhos, os mesmos medos, as mesmas questões fundamentais sobre a existência. E talvez a maior lição que podemos aprender com eles não seja sobre tecnologia ou conhecimento, mas sobre perspectiva, sobre humildade, sobre a compreensão de que somos parte de uma história muito mais longa e muito mais profunda do que a nossa curta existência individual. Uma história que começou muito antes de nós e que continuará muito depois de partirmos.